Você é daquelas pessoas que tomam aspirina todos os dias, acreditando que está fazendo o melhor pelo seu coração? Talvez tenha começado porque alguém da família recomendou, ou porque ouviu dizer que era a forma mais simples de evitar um infarto ou derrame. Mas e se eu te dissesse que essa prática, que parece tão inofensiva, pode, na verdade, estar colocando sua saúde em risco? Durante muitos anos, a aspirina foi vista como um verdadeiro escudo protetor do coração. Milhões de pessoas no mundo inteiro ainda seguem esse hábito diariamente, confiando que estão fazendo a escolha certa. Mas a ciência evolui. E com ela, vieram novos estudos, novas descobertas e novas recomendações que estão virando tudo de cabeça para baixo. Neste vídeo, nós vamos te mostrar a verdade por trás do uso diário da aspirina, quem realmente se beneficia com ela, quem pode estar correndo sérios riscos, e o que os médicos e pesquisadores mais atualizados têm dito sobre o assunto. Vamos explorar os efeitos colaterais, as exceções, as novas diretrizes, e como tomar uma simples pílula pode ter consequências muito maiores do que se imagina. Então respire fundo, pegue um papel e caneta se quiser anotar, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você cuida do seu coração, e até salvar a sua vida. Fique até o final, porque a verdade pode surpreender você. A aspirina é, sem dúvida, um dos medicamentos mais famosos e amplamente utilizados em todo o mundo. Presente em praticamente todas as farmácias e residências, ela é conhecida por sua ação rápida no alívio da dor e por sua versatilidade no tratamento de diversas condições de saúde. Mas você já parou para pensar por que ela ficou tão popular ao longo das décadas? Seu princípio ativo, o ácido acetilsalicílico, foi descoberto ainda no século XIX e rapidamente se destacou por suas múltiplas propriedades terapêuticas. Ele atua como analgésico, ajudando a aliviar dores leves e moderadas, como dor de cabeça, dor muscular ou cólicas. Também funciona como antipirético, ou seja, é eficaz na redução da febre. E, além disso, tem ação anti-inflamatória, sendo utilizado em casos de inflamações articulares, como artrite, e outras condições que causam inchaço e dor. Mas o que realmente levou a aspirina ao patamar de remédio indispensável foi sua capacidade anticoagulante. Em outras palavras, a aspirina interfere na agregação das plaquetas do sangue, dificultando a formação de coágulos. E por que isso é importante? Porque muitos infartos e derrames são causados justamente pela obstrução de artérias por coágulos que se formam de maneira inesperada. Foi a partir dessas descobertas que surgiu a ideia de que tomar uma aspirina por dia poderia ajudar a prevenir eventos cardiovasculares graves, especialmente em pessoas com fatores de risco como pressão alta, colesterol elevado ou histórico familiar de doenças cardíacas. E, por muito tempo, essa recomendação foi amplamente seguida, inclusive por médicos em todo o mundo. Milhões de pessoas passaram a adotar o hábito da aspirina diária como um tipo de proteção silenciosa contra o infarto e o AVC. Era como se fosse um seguro de vida comprimido em uma pequena pastilha. Simples, acessível e, aparentemente, eficaz. Mas será que essa ideia continua válida nos dias de hoje? Será que os avanços da medicina e os estudos mais recentes ainda sustentam essa prática como segura e recomendada para todos? É exatamente sobre isso que vamos falar nos próximos minutos. Prepare-se, porque as novas evidências podem surpreender e talvez até mudar sua rotina de cuidados com o coração. Durante muitos anos, um pequeno comprimido de aspirina, geralmente em dose baixa, conhecida popularmente como aspirina infantil, foi amplamente recomendado por médicos ao redor do mundo como uma estratégia preventiva para doenças cardiovasculares. Era comum ouvir que tomar uma aspirina por dia poderia afinar o sangue, e assim, evitar a formação de coágulos perigosos que poderiam causar infartos ou derrames cerebrais. Essa orientação se baseava em estudos mais antigos que sugeriam que o uso contínuo da aspirina ajudava a prevenir eventos graves, especialmente em pessoas com fatores de risco como hipertensão, diabetes ou colesterol alto. Por isso, ela se tornou quase um ritual diário para milhões de pessoas, muitas vezes adotado sem questionamento e até mesmo sem prescrição médica formal. No entanto, nas últimas décadas, a medicina evoluiu e, com ela, surgiram novas pesquisas de grande escala que começaram a desafiar essa prática. Entre os estudos mais relevantes estão o ASPREE, o ARRIVE e o ASCEND, 3 grandes ensaios clínicos internacionais que analisaram os reais efeitos do uso contínuo de aspirina em populações distintas, especialmente em pessoas sem histórico prévio de infarto, AVC ou outras doenças cardiovasculares. Os resultados foram surpreendentes e, para muitos, até preocupantes. Embora a aspirina de fato tenha mostrado algum potencial preventivo em certos grupos, os dados também revelaram um risco significativo de efeitos colaterais graves, em especial sangramentos internos, como hemorragias gastrointestinais e cerebrais. Para pessoas saudáveis, que nunca haviam sofrido um evento cardíaco ou cerebrovascular,
o risco de complicações hemorrágicas superava os benefícios cardiovasculares esperados. Em outras palavras, a promessa de proteção pode, para uma parcela considerável da população, estar se transformando em perigo. Aquilo que foi amplamente considerado uma estratégia preventiva passou a ser visto com cautela pela comunidade médica. A recomendação universal de uma aspirina por dia simplesmente não se aplica mais como regra geral. Diante dessas descobertas, importantes instituições de saúde ao redor do mundo, incluindo a American Heart Association e o UST, órgão de recomendações preventivas dos Estados Unidos, passaram a revisar suas diretrizes, desaconselhando o uso rotineiro de aspirina para prevenção primária em adultos saudáveis, especialmente os mais velhos, devido ao risco aumentado de sangramento. Essa reviravolta na orientação médica mostra o quanto é importante estar atento às novas evidências científicas e, principalmente, evitar o uso contínuo de medicamentos sem acompanhamento profissional. Em saúde, o que parecia ser simples e inofensivo pode, com o tempo, revelar consequências inesperadas e até perigosas. Então, diante de tantas informações novas, surge uma pergunta inevitável: afinal, quem deve continuar tomando aspirina todos os dias? Será que ela ainda tem seu lugar na prevenção das doenças do coração? A resposta da ciência moderna é clara, e também muito criteriosa. A aspirina continua sendo extremamente importante e indicada para um grupo específico de pessoas, aquelas que já sofreram um infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral, AVC isquêmico, ou que possuem um risco cardiovascular muito elevado, devidamente avaliado por um médico especialista. Esses pacientes fazem parte do que chamamos de prevenção secundária. Isso significa que já houve um evento cardiovascular prévio, ou uma condição muito grave que coloca essa pessoa em risco iminente de sofrer outro. Nesses casos, o uso da aspirina diária tem um papel comprovado na redução de novos eventos, como a repetição de infarto, a obstrução de artérias coronárias ou complicações trombóticas. Os benefícios superam os riscos, principalmente quando o acompanhamento regular com cardiologista e os demais fatores de saúde estão controlados. Por outro lado, para aquelas pessoas que nunca tiveram nenhum problema cardiovascular, que não têm histórico de infarto, AVC, angina ou doenças arteriais conhecidas, a situação muda completamente. A prática de tomar aspirina por conta própria, apenas como precaução, sem diagnóstico médico e sem avaliação de risco, tem se mostrado mais perigosa do que benéfica, como apontam os estudos mais recentes. Isso porque a aspirina, embora pareça inofensiva por ser um remédio de farmácia comum e de baixo custo, é um anticoagulante potente. Seu uso diário pode causar sangramentos importantes, especialmente no trato gastrointestinal ou até mesmo no cérebro, eventos que podem ser graves e até fatais, principalmente em pessoas mais velhas ou que já usam outros medicamentos. Portanto, a recomendação atual é objetiva. Se você nunca teve um problema cardiovascular diagnosticado e está tomando aspirina apenas por conta própria ou por hábito antigo, este é o momento de reavaliar essa conduta com seu médico de confiança. A prevenção é fundamental, mas ela precisa ser feita com conhecimento, individualização e responsabilidade. A automedicação, mesmo com algo aparentemente simples como aspirina, pode estar colocando sua saúde em risco silenciosamente. O que antes parecia uma atitude prudente, hoje, com base na ciência atualizada, pode representar uma escolha equivocada, com consequências sérias. Lembre-se, cada organismo é único. E quando o assunto é saúde cardiovascular, não existe receita única para todos. É preciso avaliar fatores como idade, histórico familiar, presença de doenças como diabetes ou hipertensão, exames laboratoriais e estilo de vida. Somente um profissional capacitado pode orientar corretamente sobre o uso, ou não, da aspirina como estratégia de proteção. Não se baseie apenas no que funcionou com o vizinho, com um parente ou em alguma dica que você ouviu anos atrás. A ciência evolui, e o cuidado com a vida precisa acompanhar essa evolução. Quando falamos sobre o uso da aspirina, é fundamental tocar em um ponto que muitas pessoas ainda ignoram ou subestimam: o perigo do uso sem acompanhamento médico adequado. Por ser um medicamento barato, facilmente encontrado nas farmácias e amplamente conhecido, a aspirina acabou ganhando a falsa fama de ser inofensiva, quase como se fosse uma vitamina que todos pudessem tomar livremente. No entanto, a realidade é bem diferente. Tomar aspirina por conta própria, sem fazer exames e sem uma avaliação médica completa, pode ser extremamente perigoso, principalmente quando falamos de uso diário e prolongado. A aspirina é um fármaco com propriedades anticoagulantes, ou seja, ela afina o sangue e reduz a capacidade do corpo de formar coágulos. Essa ação, que em alguns casos é benéfica, pode se transformar em uma verdadeira ameaça silenciosa para quem a utiliza sem necessidade real. Um dos principais riscos está nos sangramentos gastrointestinais. A aspirina pode irritar a mucosa do estômago e do intestino, favorecendo o surgimento de úlceras,
que são feridas internas que, quando se rompem, podem causar hemorragias graves. Em casos mais sérios, essa perda de sangue pode acontecer sem sintomas evidentes no início, e só se manifesta quando já está avançada, colocando a vida da pessoa em risco. Além disso, a combinação de aspirina com outros medicamentos comuns, como anti-inflamatórios, anticoagulantes, corticosteroides ou até certos tipos de antidepressivos, aumenta ainda mais o risco de sangramentos internos, especialmente em pessoas com idade mais avançada ou que já têm alguma fragilidade gástrica. Esse risco é ainda mais preocupante em pessoas com mais de 60 anos, cujo organismo já tende a ser mais sensível. Nessa faixa etária, as paredes do estômago e dos vasos sanguíneos são mais frágeis, a regeneração celular é mais lenta e o metabolismo do fígado e dos rins, que são responsáveis por processar os medicamentos, já está naturalmente reduzido. Isso significa que, mesmo doses baixas de aspirina, se tomadas diariamente sem acompanhamento, podem causar danos sérios e até irreversíveis. É importante lembrar que efeitos colaterais não são exceção, eles são mais comuns do que se imagina. Muitas pessoas só descobrem que estavam com uma úlcera, com sangramento oculto, ou até com queda abrupta da pressão arterial, quando já estão em uma emergência médica. E o pior, em muitos casos, o próprio paciente nem suspeita que o uso da aspirina foi o gatilho do problema. Por isso, a automedicação, especialmente quando falamos de medicamentos que alteram a coagulação do sangue, não é um gesto de cuidado, é uma aposta perigosa com a própria saúde. Mesmo que a intenção seja boa, o uso da aspirina sem orientação médica pode transformar algo que parecia proteção em um fator de risco silencioso e traiçoeiro. A recomendação é clara: jamais inicie ou continue o uso da aspirina diária por conta própria. Antes de tudo, é necessário fazer uma avaliação clínica detalhada, analisar exames laboratoriais, identificar se há risco real de eventos cardiovasculares e verificar se o organismo está apto a lidar com esse tipo de medicação. Só assim é possível decidir, com segurança, se o uso da aspirina trará mais benefícios do que riscos. E lembre-se, saúde não se trata com achismo. A vida exige responsabilidade e ciência. Diante de tantos avanços na medicina e na pesquisa científica, é natural que as orientações sobre o uso de medicamentos também evoluam. E é exatamente isso que está acontecendo com a aspirina. Hoje, os principais órgãos de saúde do mundo, como a American Heart Association, AHA, e o UST, Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos, não recomendam mais o uso preventivo diário de aspirina para a maioria das pessoas com mais de 60 anos que nunca tiveram eventos cardiovasculares. Essa mudança de posicionamento não aconteceu por acaso. Ela é fruto de uma série de estudos clínicos amplos, rigorosos e atualizados, que analisaram os riscos e benefícios reais do uso contínuo da aspirina em diferentes perfis de pacientes. O que essas pesquisas demonstraram é que, para quem nunca teve um infarto, um AVC ou outro tipo de problema cardiovascular sério, a aspirina pode causar mais danos do que benefícios, especialmente devido ao risco de sangramentos graves. Isso marca uma virada importante na forma como a medicina preventiva é conduzida. Por décadas, acreditava-se que era possível aplicar a mesma fórmula para todos. Se prevenir um infarto em uma pessoa, deve funcionar para todas as outras. Mas a ciência moderna tem mostrado que essa abordagem genérica simplesmente não funciona mais. A saúde de cada indivíduo é única, e o que protege um pode representar risco para outro. É por isso que a palavra de ordem hoje é personalização. Ou seja, não existe mais uma receita universal quando se trata de prevenção cardiovascular. Não se pode mais recomendar que todas as pessoas acima de certa idade tomem aspirina como medida preventiva, sem considerar uma série de fatores essenciais. Antes de prescrever ou continuar o uso da aspirina, o médico precisa avaliar o paciente como um todo, seus exames laboratoriais, histórico familiar, presença de comorbidades como hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo, estilo de vida, idade e até mesmo predisposições genéticas. Cada detalhe importa na hora de decidir se o uso da aspirina será benéfico ou prejudicial. O que isso significa, na prática? Que se você tem mais de 60 anos, nunca teve nenhum evento cardiovascular sério e está tomando aspirina todos os dias apenas por precaução, é hora de conversar com seu médico e reavaliar essa conduta. Os tempos mudaram, e com eles, os protocolos médicos também. Não se trata de abandonar a prevenção, pelo contrário. Trata-se de fazer prevenção com responsabilidade, ciência e personalização. Hoje, a prevenção cardiovascular não depende apenas de um comprimido, mas de um conjunto de atitudes: alimentação equilibrada, atividade física regular, controle do estresse, monitoramento da pressão arterial, controle do colesterol, abandono do cigarro e, claro, orientação médica baseada em evidências. Portanto, siga atento. A verdadeira proteção vem do conhecimento atualizado e das decisões conscientes.
E o papel da ciência é justamente esse, nos mostrar o melhor caminho, mesmo quando ele exige mudança de hábitos e revisão de velhas crenças. Se você chegou até aqui, é porque se importa com sua saúde ou com a saúde de alguém que ama. E se você ou alguma pessoa próxima toma aspirina todos os dias sem nunca ter feito uma avaliação médica completa ou sem ter recebido uma orientação clara e atualizada, então este vídeo foi, sim, um alerta necessário. Mas é importante deixar uma coisa bem clara: nosso objetivo aqui não é causar medo, pânico ou desconfiança em relação aos medicamentos. Pelo contrário, nosso compromisso é com a informação verdadeira, com a ciência atualizada e com a prevenção inteligente. A intenção deste conteúdo é abrir os olhos, provocar reflexão e, principalmente, incentivar que cada pessoa busque orientação profissional antes de tomar qualquer decisão que envolva sua saúde cardiovascular. Muitas vezes, na boa intenção de se prevenir, acabamos repetindo hábitos que ouvimos de alguém, ou seguimos orientações ultrapassadas que ficaram gravadas na nossa mente. Mas a medicina evolui. E cuidar da saúde do coração hoje é muito mais do que tomar um comprimido por dia. É entender o próprio corpo, conhecer os riscos, fazer exames regularmente, ouvir o que os especialistas dizem e agir com responsabilidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, não guarde essa informação só para si. Compartilhe com seus pais, com seus avós, com aquele amigo ou vizinho que toma aspirina há anos, achando que está fazendo certo. Muitas pessoas continuam correndo riscos silenciosos simplesmente por falta de orientação atualizada. A prevenção verdadeira começa com o conhecimento. E o conhecimento precisa ser acessível, claro e confiável. Aqui no canal Vida Longa ao Coração, o nosso propósito é exatamente esse: trazer conteúdo sério, baseado na ciência, e ao mesmo tempo explicado de forma simples, para que todos, independente da idade ou da formação, possam tomar decisões melhores sobre sua própria saúde. Então, se você quer continuar aprendendo mais sobre como proteger o seu coração, viver com mais qualidade, prevenir infartos, controlar a pressão, entender os sinais que o corpo dá e se manter saudável depois dos 40, você está no lugar certo. Já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar os próximos vídeos. Lembre-se, Vida Longa ao Coração não é apenas um nome, é uma missão. E ela começa todos os dias, com escolhas conscientes, com cuidado diário e, principalmente, com o apoio de profissionais da saúde. Um forte abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de se inscrever aqui no canal Vida Longa ao Coração. Toda semana, você vai encontrar informações valiosas sobre saúde, longevidade, prevenção de infartos, pressão alta, alimentação saudável e muito mais, sempre com uma linguagem clara, acessível e baseada na ciência. E olha, se você ainda não assistiu ao nosso vídeo anterior, eu recomendo fortemente que veja agora. Nele, falamos sobre um tipo de chá que você deve tomar todas as noites antes de dormir, um conteúdo essencial para quem quer cuidar do coração com consciência e inteligência. Clique aqui na tela e vá direto para ele. Seu coração agradece.